Nesse vídeo eu vou mostrar para você as 5 ações mais baratas da nossa bolsa, segundo a fórmula mágica de Joel Greenblatt. Joel Greenblatt foi um gestor de fundo e ele conseguiu bater o mercado seguindo essa estratégia. E ele intitulou como a fórmula mágica. Está escrito aqui no seu livro, A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, para bater o mercado de ações. Se você tem interesse de comprar esse livro, você vai achar no Mercado Livre, Amazon, em vários outros sites. Você consegue comprar esse livro. E aqui ele mostra o quanto deu certo essa estratégia no longo de 10, 20, 30 anos. É lógico que em alguns anos ele perdeu para o mercado, mas quando ele pega no acumulado é vencedor essa estratégia. Mas quando você faz a lista dessas ações mais baratas, vai cair várias empresas de vários setores, como as financeiras, bancos e seguradoras. E nessa estratégia não entra bancos e nem seguradoras, então você precisa eliminar. E além disso, você precisa tirar as ações que estão em recuperação judicial. Você não vai comprar uma empresa com grandes problemas, você precisa eliminar essas empresas. Empresas também que estão com margem negativa vai ser eliminada. Então você faz um pente fino e aqui essas ações, nenhuma delas tem essas características, então eu já eliminei e todas que eu vou apresentar aqui nesse vídeo para você não estão em recuperação judicial, não estão com margem negativa e além disso, todas essas ações são bem líquidas, a liquidez acima de 1 milhão diária. Então se você precisar entrar ou sair da ação, você vai ter uma contraparte. E lembrando que nenhuma dessas ações é recomendação de compra ou venda. Agora vamos para a lista. A quinta da lista foi fundada no ano de 1941. Faz parte do setor de papel e celulose, é a Irani. E já no nosso primeiro critério em relação à liquidez, essa ação passou com folga, 8 milhões de liquidez diária aproximadamente. O valor de mercado dela é de 2 bilhões, então ela é uma small cap. Se comparado com a Klabin e a Suzano, ela é uma empresa que tem muito potencial ainda para crescer. E para você que monta uma carteira com empresas de crescimento, é mais interessante você pegar essas empresas de pequeno porte, em relação a outras que fazem parte do mesmo setor que você quer investir. Mas é lógico que não é entrar em qualquer momento. Você precisa ver se aquela ação está barata ou não para você investir, porque dependendo, vale mais a pena você investir em uma que já tem um valor de mercado maior, mas que está barata no momento que você vai investir. E um indicador bem bacana de você analisar é a dívida líquida em relação ao EBITDA e vai mostrar se a empresa ela está alavancada, se ela está tomando bastante dívida. No caso da Irani, está em 1,37, não está alavancada. Quanto menor esse indicador, mostra que a empresa está menos alavancada, e quanto maior, quer dizer que ela está tomando muita dívida no mercado. É ruim? Não, você precisa ver a política de endividamento da empresa para você ver se ela vai investir em algum projeto, então você precisa acompanhar isso caso ela esteja alavancada. A Irani não está. E o principal indicador dessa nossa estratégia é o EV/EBIT, que é o Enterprise Value sobre o lucro operacional. E quanto menor, melhor, mostra que a ação está barata. Esse indicador basicamente vai juntar o valor da firma mais a dívida sobre o lucro operacional da empresa. E nesse caso da Irani está em 5,33, mostrando que ela está barata e por isso que ela faz parte dessa nossa lista. O dividend yield está em 8,52% e lembrando que nessa estratégia você não usa o dividendo como critério, mas aqui eu estou mostrando para você também, caso a carteira que você esteja montando seja para dividendos. E caso você tenha interesse de investir na Irani, o código dela é RANI3. Esse final 3 quer dizer que elas são as ações ordinárias. E como a Irani faz parte do mais alto nível de governança corporativa da Bolsa, que é o Novo Mercado, só tem ações ordinárias que dão direito a voto na assembleia dessa empresa. Então todos os acionistas têm os mesmos direitos. E a cotação dela hoje, no dia que eu gravo o vídeo, está em R$10,01. A quarta empresa é a Taurus, a maior do Brasil na sua área de atuação. A liquidez média diária da Taurus é de 4,5 milhões aproximadamente. E o valor de mercado dela está próximo de 2 bilhões. É uma small cap, mas como a gente consegue ver que no setor de atuação ela é uma grande, mas em relação ao mercado ela é uma empresa pequena. A Taurus não está alavancada, está em 0,94 a dívida líquida em relação ao EBITDA. O EV/EBIT está em 6,36, então em torno de 6 anos e alguns meses você tem um retorno do que você investiu nessa empresa em relação ao lucro operacional, e nesse caso já está contando amortização e depreciação. E o dividend yield dela, bem bacana, 9,5%.
57% nos últimos 12 meses. E um ponto de atenção para Taurus é em relação à receita líquida e o lucro líquido, que vem caindo desde 2021. E aí você precisa analisar dentro da empresa para ver o que está acontecendo. Então você consegue entrar na relação com os investidores da Taurus e ver os demonstrativos financeiros para você ter uma base por que a empresa está caindo nesses últimos anos a sua receita e o lucro líquido. Mas nessa estratégia ela entra como ação barata porque o EV/EBIT dela está baixo e ela também não tem margem negativa, tem uma boa liquidez. E o código da Taurus é TASA4, são as ações preferenciais. A cotação dela está em R$ 14,59 cada ação. Agora na nossa lista das ações mais baratas, temos também uma do setor de educação. Está no mercado há mais de 40 anos e tem aproximadamente 350 mil alunos. Estou falando do grupo Cruzeiro do Sul Educação. A liquidez média diária dessa empresa está em 2,5 milhões aproximadamente. E o valor de mercado dela está em 1,5 bilhão. É uma small cap, até porque é uma empresa que abriu capital na bolsa recentemente. E se fôssemos analisar o PL da Cruzeiro do Sul, talvez essa empresa não fazeria parte dessa lista, porque o PL dela está extremamente alto, 19,19. E o PL também precisa estar baixo para mostrar que a ação está barata. Mas lembrando que o PL é em relação ao lucro líquido. E esse indicador que é o EV/EBIT que a gente está utilizando aqui é em relação ao lucro operacional, está em 4,30. Então, em relação à operação, a empresa está extremamente barata. Isso aqui é mais relevante para essa estratégia. O PL vai entrar ali alguns resultados financeiros e aí você precisa analisar para ver por que está tão alto. E o dividend yield da empresa é bem modesto, 5,72% nos últimos 12 meses. E o código da Cruzeiro do Sul é CSED3 e a cotação dela hoje está em R$ 4,08. A Hold Meal Company é a segunda da lista. Algumas das suas marcas são Frango Assado, Vienna Express, Grano, Black Coffee, entre outras empresas. Os restaurantes dessa empresa você vai encontrar no aeroporto, em shopping centers e sofreu muito na pandemia. Nesse gráfico você consegue ver que o lucro líquido em 2020 dessa empresa foi negativo. Então as lojas ficaram fechadas, esses restaurantes, e sofreu muito essa empresa. E agora já vem crescendo. A liquidez média dessa ação é de 2 milhões. O valor de mercado dela é bem baixo, é basicamente uma penny stock, 529 milhões. A Mil é uma empresa que não distribui dividendos, está zerado, como você consegue ver, e o EV/EBIT dela está em 2,74. Por isso ela faz parte do nosso segundo lugar dessa lista. Está extremamente barata. E em torno de 3 anos você já tinha um retorno daquilo que você investiu em relação ao lucro operacional dessa empresa. E o código dela é MEAL3 e o valor dela hoje para você comprar uma ação está em R$ 1,85. É a ação mais barata em relação à cotação. Não quer dizer que uma ação barata é em relação a ela custar um valor baixo no mercado. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui casou dessa ação. Está com uma cotação bem baixa e também está barata em relação aos critérios adotados pelo Joel Greenblatt. A primeira da lista é a empresa que administra a Gerdau, sendo detentora de 45% das ações. E além disso, gerencia outra empresa de aço, a Villares SA. Então a empresa que estamos analisando aqui é a hold da Gerdau, que é a Goal 4. Quando a gente vai ver aqui nesse checklist de buy and hold, ela passa em basicamente todos os critérios. Isso é bem legal para quem quer investir também pro longo prazo. E a liquidez média diária da Goal é 88 milhões. Pode ver aqui que é 40 vezes, 50 vezes as outras ações. É uma empresa muito líquida e bem negociada no mercado. O valor de mercado dela é de 10 bilhões, basicamente considerada ali uma mid cap, uma empresa de médio porte. E aqui nesse gráfico já mostra pra gente que essa empresa está barata, porque o lucro líquido dela está lá no alto e a cotação aqui embaixo, então tem uma distorção bem grande. E na maioria das vezes as empresas, quando cresce o lucro líquido, a cotação também tende a acompanhar, e nesse caso não está acontecendo isso. Pode ser uma oportunidade, isso aí você precisa analisar para ver se faz sentido investir nessa empresa ou não. No caso aqui, pra gente já mostra que ela está extremamente barata. E olhando aqui para o EV/EBIT da empresa, está muito barata em relação à sua operação, 1,25. É uma empresa que está muito barata aqui. A gente olha aqui o PL também, ela está barata, 3,79, e até o dividend yield dela nos últimos 12 meses a empresa pagou bastante dividendos para os seus acionistas, quase 16%. Aqui está em 15,77. É uma empresa que não está alavancada, 0,30 a dívida líquida em relação ao EBITDA. O ROI alto também, 15,29. Nesse primeiro momento é uma excelente empresa, mas lembrando que não é recomendação de compra ou venda, porque talvez a sua carteira não faça sentido você colocar uma empresa dessa,
porque é interessante você colocar na sua carteira empresas que não têm uma correlação próxima, para você ter uma carteira mais diversificada. Dependendo da sua estratégia, não faz sentido você investir nessa empresa. E o código da ação eu já falei, mas repetindo aqui, é GOAL4, e a cotação dela hoje, o preço dela que você paga por cada ação é R$10,08. E para você que já tem um patrimônio acima de R$300 mil e quer um acompanhamento de um profissional de mercado mais próximo, eu vou deixar aqui na descrição o contato do meu e-mail, e aí você pode mandar um e-mail para a gente ver qual é o seu perfil de investidor, fazer um levantamento para montar uma boa estratégia, e aí vai entrar vários ativos, ações, fundos de investimentos, fundos imobiliários, ETFs, produtos de renda fixa. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Vale salientar que essas ações estão baratas hoje. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, elas estejam caras. Por isso que precisa ser revisado essa estratégia trimestralmente, semestralmente ou pelo menos anualmente. Aí vai depender da sua disponibilidade. Eu gosto de analisar trimestralmente. Cada trimestre, quando sai o balanço das empresas, eu vou dar uma analisada para ver se elas continuam baratas e talvez fazer uma realocação, colocar uma outra empresa. Na maioria das vezes, essas ações permanecem pelo menos por 1 ano e talvez uma ou outra é mudada da carteira, segundo essa fórmula mágica de Joel Greenblatt. Mas não existe mágica, você precisa analisar a empresa num todo, você vê por dentro dos demonstrativos financeiros da empresa, você entrar no site de relação com os investidores para você ver no detalhe e você não investir em péssimas empresas. Eu te agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final, espero que você tenha compreendido como que funciona essa estratégia e agora talvez você poder também colocar esse indicador na sua análise. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, Futura e futuro investidor!